Mas você falou que começou no basquete há 6 anos só atrás, não? Cara, eu jogava basquete antes de trabalhar como ator, apresentador. Sim. E tal. Trabalhei no Sport TV, na Globo, um bom tempo. Foram quase 5 anos quase de idade, 18, foi quase 18 anos. Mas com 5 anos de idade, cara, que eu comecei já te deram uma a bola. jogar. Comecei a jogar, fui pro Flamengo, minha mãe me colocou no Flamengo, queria ir pros Estados Unidos. Mas é o seguinte, primeiro, sempre foi alto. Eu coloquei ele no Flamengo com 2 anos e meio pra fazer futebol. Era outra bola. Era futebol, natação, taekwondo, judô, ginástica olímpica, eu já fiz tudo, irmão. Tênis. Ela falou assim, em alguma coisa ele vai ser bom. Alguma coisa esse moleque vai dar um jeito. Futebol você jogava? Sinceramente. Não, eu jogava porque eu estava no mas campo, bem, né? Não. jogava ok. Mas goleiro, não jogava, atacante? Zagueiro. Pontapé a gente sabe dar, irmão. Natação ia bem, cara. É mesmo? Muito bem. Ginástica olímpica. Zero à esquerda. Quebrou o braço, né? Tênis você fez legal. Tênis legal? Eu fui bem. Mas o basquete. Se encontrou no basquete. Mas aí quando um dia assim, fui buscar ele lá no Flamengo, não sei o que, ele ficava quase morava no Flamengo. Aí eu cheguei, Você queria se livrar dele, na verdade, né? Deixava ele lá, faz todo esporte aí, né? Era colônia de férias 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu queria entrar na mente dele mesmo. É mesmo? Pô, que infância boa isso daí. Mas eu que levava, eu ficava olhando. Tanto é que eu, filmei tudo, aquelas paradas todas. Aí, cara, é o seguinte, aí com 5 anos, de repente, primeiro tem uma história engraçadíssima. Um dia eu fui buscar ele, tava saindo da natação. Aí, não é aquelas histórias de mãe que deixa o filho envergonhado. Não, já peguei água. Mãe, não conta já peguei água. Aí o colega, tinha um menino do lado dele, falando, não sei o quê. Ele olhou pro cara, mas olhou pro cara firme, cheio de decisão, e falou assim: pô, cara, eu tenho pouca idade, eu só tenho tamanho, tá? Sentado ali perto do tio Bardo. Pô, já meteu essa. Não, mas sério, falou pro cara. O cara, inclusive, ficou meio. Aí eu cheguei, saí dele. Mas aí, com 5 anos de idade, esse aqui chega pra mim e fala assim: mãe, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não quero futebol, eu quero basquete. Eu ainda perguntei, por onde, assim? Mas tem um motivo, você lembra? Tem. Tu tava no quarto, eu tava assistindo na Band, campeonato de enterrada do Jordan, uma parada dessa, passando na Band, Luciano do Vale e tal, top, que era a época que a gente tinha de basquete na época no Brasil, agora arrebenta, né? Mas na época era ali Luciano do Vale, Band e tal. E eu vi aquele campeonato de enterrada, eu falei, meu irmão, eu quero fazer esse negócio, velho. Agora eu era gordinho. É mesmo? Só que, que eu fazia esporte desse jeito que tu viu, livre espontânea pressão. Livre espontânea pressão. Mas eu falei, cara, esse negócio eu quero fazer, mano. Eu quero jogar basquete. Aí, vendo isso. Campeonato de enterrada. Só que olha, Vilela, olha a doideira. Eu vi aquele cenário, eu falei, eu quero jogar nos Estados Unidos, pô. E NBA. Quero fazer isso aí, com essa quadra, com esses LEDs, com essa atmosfera. Com essa festa no intervalo. Com essa festa no intervalo. Eu me apaixonei. Show. Eu me apaixonei pelo show, cara. É absurdo lá, cara. Pô, eu fiquei doido com o show. Eu falei, mãe, eu quero jogar basquete, mas eu quero jogar nos Estados Unidos. E aí? Aí ela me colocou no... Aí eu já tava no Flamengo, ela foi lá, eu acho que eu devia ter um programa de fidelidade das escolinhas. Aí ela falou, bom, agora o atleta Jorge Sá que fica por aí igual um zumbi o dia inteiro, agora ele vai... Manda ele entrar agora na quadra do basquete, por favor. Eu acho que foi assim. Mas aí virou sério mesmo. Pô. Aí eu com 10 anos de idade treinava na areia, preparação física e tal. Aí o bagulho ficou doido. Aí eu foquei, e emagreceu e tal. Aí sequei. Até eu tenho parada com a balança, eu tenho que segurar. Mas o basquete realmente foi o caminho pra eu... porque basquete, pô... Foi o caminho pra eu deslanchar mesmo. Às vezes ele fala, mãe, hoje com o Bocardo, hoje tem inteiro na areia, ia pra praia na areia. Aí foi onde levou a sério mesmo? Eu levei a sério, cara. Aí com 12 anos eu entrei na outra treta. Eu falei, mãe, acho que chegou a hora de eu ir pros Estados Unidos. Eu me federei no Flamengo. Me federei no Flamengo. Federou, era federado. Aí virei federado no pré-mirim. Isso com 9 anos, que era o time de 11 anos. Aí eu bancava ali, sabe, vamos pensar um cara aqui. Cara, eu acho que... Se o Hendrick no time... O Hendrick quando tava lá no Sub-15. Tá. Entendeu? Ficava rodando a toalha ali no time mais velho. Entendi. Era o que eu fazia. Aí a idade foi passando. Eu com 12 anos falei, mãe, agora é a hora, pô. Eu era viciado com esse bagulho dos Estados Unidos. Eu queria ir pra lá. Pra ter uma ideia... Prova oral que teve na escola de inglês, todo mundo levou uma cartinha
tal, bonitinha. Pô, eu fui... Tinha um rap na cabeça, comecei motherfucker, não sei o quê. Aí a professora Glória chamou minha mãe na escola e falou assim, pô, muito legal o desenvolvimento do inglês, mas talvez seja bom revisar o que ele tá vendo. Nossa! Você já imaginou lá, comemorando o negócio? Eu ficava maluco. Marrento lá. Ele falava umas gírias lá dos caras e tudo. Não, e tinha o tuk-tuk, que eu ficava puta com o tuk-tuk. Sabe o que era o tuk-tuk? Ele só conversava com a bendita bola. Ah, o tuk-tuk é isso. Às vezes eu acordava com o tuk-tuk, tuk. E ele, eu falava, pô, brother, aí. E conversava, mãe, porque hoje o dia. Falei, brother, para com o tuk-tuk pra gente conversar, que legal, cara. Isso é mania de jogador de basquete, cara. A gente recebe falta e cesta de tudo. Não sei se já teve escutou os caras aqui. Quem? Monsanta, sim. Monsanta não, desculpa, Schmidt. Mão treinada. Desculpa. Não, ele falou mão. Como que ele falou? É mão treinada ou era mão? Ah, você não tava nesse, né? Mas deve ser. Pô, fui jogar nos Estados Unidos, aí a gente levou o filho dele pra lá, o filho dele jogou na mesma escola, então eu tive maior proximidade com ele. A gente ficava na casa do Schmidt em Orlando. Até dizer que é pai, não, meu filho, vai, não é proximidade meu filho, do maior, né? Bebendo da fonte do nosso maior mito. Mas aí, cara, rolou essa história aí. Quando fui jogando basquete com 12 anos, eu falei, mãe, vou pros Estados Unidos. Aí fui numa agência de intercâmbio, levei a parada pra minha mãe e falei, mãe, ó, tá aqui 60, era $60 mil que a agência tinha cobrado de serviço. Aí, cara, correria da vida e tal, minha mãe falou, cara, $60 mil em cash, vai ser brabo agora. Aí eu fui pra rua, guardei carro na rua, vendi revista na escola, era assistente de road da minha mãe, fui ganhando a graninha. Aí minha mãe me filmou, cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, tu pode... Filma meus treinos aí, sempre que você puder, você pode pegar a câmera e filmar. Naquela época não era essa história, né? E quando eu tava em casa, ia com ele, filmava. Era aquelas cameronas grandes? Vilela, ia minha mãe pros treinos, tripé. Pô, cinegrafista mesmo. Brasil. Aí fiz um vídeo na época, e olha que doido, na época assim, a gente levou pro Projac, porque a mãe de um amigo trabalhava na produção da Xuxa pra ela editar vídeo. Hoje em dia, né, cara? Mas na época... E aí foram 300 fitas VHS que eu mandei pros Estados Unidos, cara. Eu pegava todo o dinheiro que eu tinha, eu ia nos Correios, pegava no Alta Vista, tu lembra do Alta Vista? Não tinha Google na época, pegava o Alta Vista, botei Escola de Ensino Médio nos Estados Unidos. Veio aquela lista, que na época não tinha site, foto, era tipo uma páginas amarelas, né? Sim. Veio aquela lista, mandava pra todas as escolas que eu podia. Aí 3 escolas me responderam. Dura assim mesmo? Doideira. Fazia uma carta, mandava uma fita minha, fazia uma caixinha e mandava. Eu não sabia que ele estava fazendo isso, você não sabe? Você fez por conta? Fui fazendo, pô. E alguma respondeu? 3 escolas me responderam. Aí um amigo meu também levou a minha fita. Brotherzaço, Vitor Bocardo, jogava lá. Foi super estrela do ensino médio lá fora, na Flórida. Levou minha fita também. Aí a escola falou, pô, a gente gostou, a gente quer dar uma bolsa pra ele. Porra. Aí comecei a negociar. Nessa eu falei, mãe, a parada é a seguinte... Vou fazer um e-mail falso seu. Tu não sabe falar inglês, eu sei. Eu vou fingir que sou você. Quando chegar na reta final da negociação, os caras vão querer falar contigo. Pô, mãe, tu não erra, cara. Mas quando ele falou isso pra mim, já tava armando tudo. Já tava no meio do caminho. Já tava, Já. Ela tem até hoje o e-mail. Aí, comecei a conversar. Os caras me deram uma proposta de bolsa de estudos. Eu estudei nos Estados Unidos. Aí, quando eles quiseram falar comigo no telefone. Aí eu falei, mãe, agora era fax. Era Viva Voz, né? Tá. Telefone fixo ainda. Mãe, os caras vão ligar aqui pra nossa casa agora, tem que atender, ó. E aí, em inglês, eu fico a bolsa do seu de estudos lado. é assim, assado, vai ser assim. Aí, pum, apertei e fiquei do lado dela. Me falando. Você passando... Passando pra mim o que eu tinha que falar com o Captain Fine. Aí fui aprovado. Pô... Aí fui pra lá, cara. Aí fui pra lá, joguei. Aí voltei. Porque pra lá os caras pegam jogadores e dão bolsas pra por quê? Sim, pô, scholarship. Por que eles investem tanto em atleta lá? Porque, cara, primeiro que pra eles é interessante porque eles não têm categoria de base. Sim. A categoria de base, a base forte escola, deles, né? É a escola. É a escola. Então, por exemplo, a mesma... O nome da escola fica forte. Fica forte. A mesma grana que o Flamengo, Vasco, Palmeiras, Corinthians, seja o time que for no Brasil investe pra ter um menino, eles investem pra ter um estudante atleta. Entendi. Então eles dão possibilidade de bolsa de estudos, inclusive. Esse formato é muito bom. Né? Top, cara, né? E todo mundo quer estudar naquela escola que vai aproximar, todo mundo quer ir pra lá. Aí... É isso. Aí você coloca uma argumentação financeira, eles dão oportunidades para quem não tem grana. Então existe esse caminho de bolsa de estudos. O Oscar falou que o campeonato lá todo mundo assiste, o pessoal acompanha.
não é só o profissional, né? Os caras assistem das escolas, dos Não, geral, sai no jornal, pô. Sai no jornal. Ele mandava pra mim altos recortes de jornal. De jornal. Então era foi isso quando teve um torneio que você jogou em Nova York, jogou não sei o que, saiu jogando. Sim, AAU. Torneio de AAU. Joguei um torneio contra LeBron James, Chris Paul. Estavam todos no mesmo torneio ali. Eram os 25 melhores times de AAU dos Estados Unidos. Aí quando eu comecei a ajudar, hoje eu tenho uma empresa que leva jovens para fora do país para jogar com intercâmbio e tal. Quando eu comecei a ajudar a galera, aí eu fazendo uns vídeos de marketing e tal, aí eu falando, joguei contra LeBron James e tal. Meu irmão, pego eu uma matéria, tá a CBB falando que repudiava tudo que eu estava falando, que era mentira o que eu estava fazendo. O UOL foi me investigar para ver se era verdade. Nossa. Aí o marketing voltou bem, né? Porque aí viu que era verdade. Mas criou-se um rebuliço com isso, mas graças a Deus... Amigos se afastaram e tudo. Mas tudo tava documentado. Tudo tava lá, documentado. Então. Tudo tava lá. Eu falei, pô, eu joguei em alto nível, eu posso te ajudar também. Cara, a galera do basquete ficou boladaça. Pô, tu jogou em alto nível? Pô, joguei, cara. Joguei nos Estados Unidos, joguei com esse cara. Mas engraçado, eu acho que é por isso que o brasileiro é muito louco, né? Eu acho que ninguém devia apoiar de chegar junto. Pô, os caras preferem tentar derrubar antes de ir atrás. Chegar e vem cá, Jorge, o que é que você tá bem... Chega aqui, vamos sentar, vamos conversar. Qual é da parada? A gente pode se ajudar, pode se fortalecer, qual é? Mas não, ninguém já sai... detonando. Sabe, isso aí, eles falaram muito assim, na época, eles falaram muito... Porque eu trouxe um trabalho, eu comecei a estudar inteligência emocional. Falei, pô, eu queria fazer para outras pessoas o que eu fiz para mim. Sim. Eu olhei ali, $60 mil, na época minha mãe não podia pagar, eu consegui, eu não vou dizer sozinho, mas eu consegui sem pagar uma empresa. Falei, pô, eu vou montar uma empresa com valor muito mais baixo, aonde prepara esse cara e traz ele. E leva ele para fora do país. É possível isso. Você não precisa pagar $100 mil para uma agência. E aí o que eu fiz? Eu tinha que fazer campanha de marketing, eu tinha que me divulgar, eu tinha que falar. Quando eu comecei a falar, eu falei, olha, aprenda os segredos de astros como Kevin Durant, LeBron James, Stephen Curry. Eu fui falando vários nomes. Esse é o segredo desses caras. Aí eu estava falando de inteligência emocional. Porque eu acho, cara, que o segredo tá aqui. Não acho que o segredo tá na mão, nem no pé do atleta. Eu acho que quando a cabeça tá bem organizada, focada, quando tá tudo certo nessa máquina alinhado, aqui, as outras máquinas trabalham. E isso era o que eu queria passar. Quando o pessoal viu isso, começou a falar, pô, esse Jorge, mentiroso, que história é essa? Segredo da onde? Voltou pro Brasil, começou a trabalhar como ator, não virou profissional. Que segredo é esse que tu sabe? Tu jogou em alto nível aonde? Só que antes de perguntar, antes de conversar. Vilela, eu fui colocado num grupo de WhatsApp que tinham caras que jogavam na NBA pra me zoar, pô. Falaram até, zoaram minha mãe, falaram de mim. Aí eu falei, que doideira, mano. Só que aí, graças a Deus, com o passar do tempo, pô, hoje já são mais de 850 atletas que a gente trouxe proposta de bolsa de estudos e contra aquilo, né? Contra fatos. Não tem como argumentar. Cara, verdade é verdade. Então esse foi meu começo aí. A história dessa bola é essa. Entendi, e aí, essa bola aí, quando eu voltei a me comunicar com basquete, fazer vídeos, eu comprei essa bola. Entendi. Ah, tá. A gente chegou aí. Nesse momento chega. E agora,